e vamos meditar. Feche os olhos e vamos orar. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós sabemos, Pai querido e santo, que o Senhor conhece os nossos corações. Como foi cantado, Pai, neste último louvor, o Senhor sabe de tudo, conhece tudo. O Senhor é Deus e não há nenhum outro Deus além de Ti, Pai santo e justo. Aqui está, Pai querido e santo, a mensagem que será pregada esta noite. Senhor, aqui estão os Teus filhos que vão ouvir esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo, Espírito da verdade, nos conceda, Senhor, graça. Nos conceda, Senhor querido e santo, entendimento, iluminação, revelação nas Escrituras. E que os Teus filhos, Pai, sejam edificados pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome os seus assentos e abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Irmãos, nessa passagem aqui, ou nesta passagem aqui, nós vemos Pedro, André, Tiago e João sendo convocados para um discipulado. O texto aqui, queridos irmãos, não está falando da vocação apostólica, já que o texto ele é pré-apostólico. O texto aqui está falando do desafio de Jesus àqueles homens para que os seguissem e aprendessem com ele, aprendessem verdades do Evangelho que os capacitariam, que iriam qualificá-los para que no futuro eles pudessem ser líderes preparados, qualificados para a obra, para o ministério que Jesus iria ter com eles. Antes, irmãos, deles serem apóstolos e mestres, destes homens receberem os dons de liderarem a
igreja de Cristo, eles foram discípulos, eles foram instruídos, eles foram preparados, eles foram treinados. Essa chamada aqui, eu acredito que todos aqui saibam disso. Essa chamada aqui é a chamada de Jesus para o discipulado integral. Jesus está chamando aqui os seus primeiros discípulos, para que estes possam estar com Jesus de forma integral, seguindo os passos de Jesus. Agora, vamos aqui, irmãos, destacar alguns pontos neste texto aqui, que fala da chamada destes discípulos aqui. Existem aqui alguns pontos interessantes, existem aqui alguns pontos que com certeza nos ensinarão algumas coisas. E quais são estes pontos? Primeiro, o que é ser discípulo de Jesus? É o primeiro ponto aqui em destaque neste texto. O que é ser discípulo de Jesus? A definição de discípulo, quando a gente olha para o Novo Testamento, discípulo no grego é mateites. A palavra discípulo no grego, mateites. Mateites, que literalmente é aprendiz, aluno ou estudante. Isso aqui é a definição de um discípulo, de um mateites. É um estudante, é um aluno, é um aprendiz, é alguém que recebe doutrina de um mestre, de um professor, de um mentor. Agora escute bem, eu já disse isso aqui a alguns dos irmãos, que ser aluno, ser discípulo, nos tempos bíblicos, significava, irmão, muito mais que escutar e assimilar mentalmente as informações dadas pelo professor. Esperava-se também que o aluno, que o discípulo imitasse o caráter e a conduta do professor. Nos tempos bíblicos, o professor, o mestre, ele era inspiração de vida para os seus discípulos, para os seus alunos. O discípulo de Jesus, queridos irmãos, aqui no caso, é um seguidor de Jesus que aprende dos seus ensinamentos, caminha conforme a sua vontade e que a cada dia busca se parecer mais com Ele em suas decisões e atitudes. Este é o discípulo de Jesus. Ele caminha com Jesus, ele aprende os ensinamentos de Jesus, ele a cada dia quer imitar a conduta, o comportamento e as ações de Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, está escrito assim: e disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que Jesus está dizendo ali em João 8:31
prática. Porque aquele que ouve os ensinamentos, a doutrina de Cristo, o Evangelho ensinado por Cristo, queridos irmãos, e pratica, esse se assemelha a Jesus. Esse, queridos e amados irmãos, anda no caminho apontado, no caminho revelado por Jesus Cristo. Então, ser discípulo de Jesus é basicamente isto: é ouvir os seus ensinamentos e querer imitá-lo, olhar para ele como paradigma para a vida, como um modelo de prática de vida para o dia a dia. Então esse é o primeiro ponto aqui em destaque neste texto. Mas o segundo ponto aqui, irmãos, que a gente vai destacar neste texto é: quem são os convocados para o discipulado aqui? Quem são os convocados para o discipulado? E aí, quando eu pergunto quem são os convocados, eu não me refiro ao nome deles, porque o nome deles está aqui. Você lê o texto, você vê o nome André, você vê o nome Tiago, você vê o nome João, não é verdade? Não está aí no texto? Quando eu pergunto, nesta pergunta retórica, quem são os convocados, não é nesse sentido, de querer saber os nomes, mas é a respeito, a pergunta tem a ver com as características pessoais de cada um, com as características deles como indivíduos, das características deles como pessoas. E aí, irmãos, observe que tanto o versículo 16 quanto o versículo 19 diz que Jesus viu. Não é isso? Se você ler tanto o versículo 16 quanto o versículo 19, diz que Jesus viu. E o que foi que Jesus viu? Quando passou, enxergou ali aqueles homens, o que foi que Jesus viu? Primeiro, Jesus viu ali, irmão, pessoas comprometidas. Jesus viu pessoas comprometidas. Não eram ali grandes eruditas, nem pessoas da alta sociedade, mas eram pessoas simples, dispostas ao trabalho, a assumir responsabilidade. Não eram pessoas ociosas, não eram grandes eruditas, não eram grandes homens de funções religiosas, mas Jesus viu, queridos irmãos, que aqueles homens eram comprometidos com a vida. Jesus viu que aqueles homens eram comprometidos com o trabalho. Jesus viu que aqueles homens tinham compromisso, tinham responsabilidade no dia a dia. Não eram pessoas ociosas, não eram pessoas desocupadas, não eram pessoas que viviam de qualquer maneira. Eram pessoas comprometidas, eram pessoas de responsabilidades. E aí eu abro um parêntese para dizer uma coisa a você. Ser discípulo de Jesus é ser alguém comprometido com a vida, é ser alguém comprometido com o reino de Deus, é ser alguém comprometido, é ser alguém responsável com a vida, com Deus, com a existência. Deus, irmãos, Ele não tem compromisso com pessoas ociosas. Existem pessoas que dizem que são discípulos de Jesus, que dizem que se converteram ao Evangelho,
mas são pessoas que não têm compromisso com nada, não têm compromisso com a vida, não têm compromisso com a existência, não têm responsabilidade com o trabalho. São pessoas ociosas, pessoas que vivem no ócio, pessoas que são desocupadas, pessoas que não demonstram responsabilidade com o reino de Deus, pessoas que não mostram responsabilidade com aquilo que Deus colocara sobre os seus ombros. Estes homens aqui eram comprometidos com o trabalho, com a vida. Jesus os chama, conhecendo, queridos irmãos, essa capacidade que eles tinham de comprometimento, e Jesus sabia que, vindo ao Evangelho, se tornando discípulos integrais de Cristo, eles seriam homens comprometidos com o Evangelho e com o reino de Deus, como de fato eles foram. Então Jesus viu pessoas comprometidas. Segundo, a segunda coisa que Jesus viu pessoas, irmãos, com sede de Deus. Jesus viu pessoas com sede de Deus. Não eram religiosos, mas buscavam o reino de Deus. Tinham interesse em conhecer o Messias prometido, o Cristo que haveria de vir. E essa sede de Deus que eles tinham, essa vontade de querer Deus, ela é vista, queridos irmãos, na disposição que André teve de passar ali alguns momentos com Jesus. Isso está lá em João capítulo 1, versículos 41 e 42. Ele passa alguns momentos com Jesus, obviamente escutando, aprendendo o Evangelho de Jesus, na casa que Jesus morava. E aí, irmão, quando André sai dali, a primeira coisa que ele faz, quando encontra Pedro, seu irmão, é dizer o seguinte: olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele que as profecias do Antigo Testamento fazem menção dele. Aí o que é que o André ele faz depois de passar o dia com Jesus, ouvindo ali os relatos do Evangelho pela boca do próprio Jesus, depois de ter se debruçado ali aos pés do grande mestre Jesus? Ele vem, quando vai para casa, pega Pedro, e aí ele leva Pedro a Jesus, ele apresenta Pedro a Jesus. E aí acontece aquela mudança radical na vida de Pedro que você conhece. O texto diz que quando Jesus ele vê Pedro, Jesus diz assim: tu és Simão, filho de Jonas, a partir de hoje tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra. E ali houve uma transformação. Por quê? Porque eram homens que almejavam ter este encontro com o Messias. Jesus aqui, ele chama homens que tinham vontade de se aprofundar em Deus espiritualmente. Jesus aqui chama homens que eram sedentos pela companhia do Messias. Eram homens que buscavam conhecer o Messias. Ouça bem, irmão, o discípulo de Cristo, ele precisa ter sede de Deus. Ele precisa ter sede da presença do Espírito Santo. Ele precisa amar o Evangelho pregado e ensinado por Jesus Cristo. Ele precisa mergulhar nas profundidades do oceano do reino de Deus. Discípulo de Cristo, ele quer estar aos pés de Cristo, aprendendo de Cristo, sendo transformado a cada dia por Cristo, porque só Cristo é que pode operar esta transformação
A terceira coisa que Jesus viu nestes homens, irmãos, Jesus viu ali pessoas com ambição. Ambição no sentido positivo. Eram pescadores simples, mas eram homens dispostos a enfrentar o mar. E Jesus, irmãos, aumentou a expectativa deles, mostrando que o mar agora, a partir deste encontro com Jesus, o mar agora seria o mundo. Está aí no versículo 17. Jesus aumenta a expectativa deles. Jesus, ele diz o seguinte: olha, vinde após mim, e vocês agora vão ser pescadores de homens. Irmãos, Jesus está dizendo que eles iriam enfrentar o mundo para plantar a semente do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo aqui, quando diz a eles que a partir deste encontro eles vão ser pescadores de homens. Jesus está dizendo que eles vão enfrentar o mar, o mundo, o mar da vida, para plantar a semente do Evangelho. E isso aconteceu. Isso aconteceu na vida de Pedro, isso aconteceu na vida de André, isso aconteceu na vida de Tiago, isso aconteceu na vida daqueles que foram escolhidos para ser discípulos de Cristo, depois apóstolos de Cristo. Isso aconteceu. Você lê os 4 evangelhos, você lê Atos dos Apóstolos, depois que Jesus é assunto aos céus, são estes homens que levam a semente do Evangelho no ide de Cristo. Eles mergulham no mar do mundo. E olhe que o mundo naquela época não era fácil, e vocês sabem disso. Era um mundo, queridos irmãos, hostil à ideia do Evangelho. Era um mundo dominado pela idolatria, pela imoralidade. Era um mundo, religiosamente falando, idólatra. O mundo politeísta, que cultuava várias divindades. Era um mundo, queridos irmãos, que não queria a ideia propagada e anunciada por Cristo. As ondas deste mar chamado mundo batia com força no barco dos apóstolos quando eles navegavam para pregar o Evangelho. Mas mesmo diante dos açoites das ondas deste mar chamado mundo, eles lançaram as redes e ganharam muitas almas para Jesus Cristo. A semente do Evangelho foi plantada, igrejas foram edificadas e o nome de Cristo foi exaltado, como ainda hoje é exaltado, celebrado, pregado em vários lugares, porque homens de coragem se aprofundaram no mar da vida, no mar do mundo, e pregaram o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Mas quarta coisa que Jesus viu também ali, irmão, pessoas capazes de aceitar desafios. Jesus também viu nestes homens pessoas capazes de aceitar desafios. Eles eram pessoas desinstaladas, capazes de se movimentar de acordo com a dinâmica missionária de Jesus. Eles não tinham medo de abraçar o desafio que Jesus propôs a eles. Observe que o verso 18 diz que eles, deixando as redes, seguiram a Jesus. E o versículo 20 diz que Tiago e João deixaram o pai Zebedeu no barco com os empregados e seguiram a Jesus.
eles não perguntaram nada a Jesus. Eles não perguntaram: Senhor, nós vamos deixar nosso trabalho aqui de anos de pesca aqui? André e Pedro não perguntaram isso. O Tiago e o João, eles não perguntaram a Jesus: e o nosso pai Zebedeu vai ficar sozinho com os pescadores, que é empregado dele? E aí, nós vamos viver de quê, Senhor? Nós vamos te seguir? Nós vamos comer o quê? Vamos dormir aonde? Como é que vai ser a nossa vida a partir desse chamado, a partir desta convocação? Como é que nós vamos viver? Eles não perguntam nada. Sabe por que eles não perguntam nada, queridos irmãos? Porque eles sabem que todas as respostas do discípulo é dada no caminho com Jesus. Todos os questionamentos que o discípulo ele tem a respeito da chamada, a respeito de como seguir a Jesus, o que é que ele vai fazer, qual é a recompensa, por onde ele vai trilhar, todas estas perguntas são respondidas no caminhar com Jesus, no caminho do discípulo. As perguntas são respondidas. É andando com Jesus que nós passamos a entender a nossa vocação. É andando com Jesus que nós compreendemos, discernimos o que Ele tem para nós, o que Ele reserva para nós ministerialmente. É andando com Jesus que nós vamos entender o quanto é prazeroso, o quanto é gostoso estar nos passos do Mestre. Meus queridos irmãos, estes homens aqui, eles andaram com Jesus em carne, eles andaram com Jesus quando Jesus estava na forma humana. Ouçam bem, imagine o prazer, a satisfação do que era estar conversando com o Mestre. Imagine a alegria que não era Jesus abraçando eles, tocando eles. Imagine o prazer que não era Jesus, queridos irmãos, sentado ali à mesa, repartindo o pão, ali o vinho, comendo ali com eles. Imagine a alegria que não era eles olhar para Jesus Cristo e saber que Jesus é o Mestre, saber que Jesus é o Salvador, saber que Jesus é o Senhor da vida deles. O privilégio, eu fui chamado pelo próprio Jesus. Tudo isso, queridos irmãos, obviamente passava pela cabeça deles. Eles tinham prazer, eles tinham alegria, eles demonstravam dependência, eles demonstravam que não compreendiam muita coisa sobre o reino, sobre a missão de Jesus, mas tudo isso eles aprenderam andando com Jesus, na caminhada com Jesus, porque é assim que funciona. É andando com Jesus que nós temos as explicações que precisamos. É andando com Jesus, queridos irmãos, que temos esclarecimentos acerca do Evangelho e do Reino de Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não está mais em carne, mas Ele continua conosco. Eu e você também, nós somos discípulos de Jesus. Ele também anda conosco, como Deus espiritual, claro, mas anda conosco. Ele também serve a você o pão, não o pão material da massa, mas o pão espiritual. Ele também tem prazer de estar aqui, queridos irmãos, participando dessa mesa, onde Ele aqui é a personagem principal dessa reunião. Jesus também está conosco. Nós também temos esse gozo, nós também temos este prazer, nós também temos essa satisfação de estar com Jesus Cristo. Ele ainda hoje tem a capacidade de responder os questionamentos existentes em sua alma.
Irmãos, como discípulo de Cristo, aprenda uma coisa: todos os dias, quando nós aceitamos o desafio que estes homens aqui também aceitaram, de seguir a Jesus e se tornaram discípulos integral. O discípulo de Cristo no Evangelho, todo dia ele é trabalhado. O discípulo de Cristo, ele é alguém inacabado. Ele é inacabado. Ele só vai ser concluído, só vai ser completo quando Jesus Cristo voltar embora. Mas todo dia, como discípulo de Cristo, andando com Jesus, o nosso caráter é forjado, a nossa vida é moldada. Jesus trabalha na nossa alma, nos moldando, nos forjando, nos preparando para sermos bons discípulos. Agora, irmãos, terceiro lugar, a gente viu o que é ser discípulo, a gente viu quem são os convocados para o discipulado. Agora, em terceiro lugar, terceiro ponto aqui que eu quero destacar é o desafio de Jesus a eles. Qual foi o desafio que Jesus fez a eles, a estes homens? Está aí no versículo 17. Está aí no versículo 17. Jesus diz: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Em outras palavras, Jesus está dizendo: venham aprender comigo, me imitem, façam aquilo que eu faço, aprendam a ver a vida com os meus olhos. É isso que Jesus está dizendo a eles, em outras palavras. Irmãos, o interessante aqui é a palavra farei, que aparece aí no versículo 17. Visualize aí, você está vendo? A palavra farei. A palavra farei nos mostra que o discípulo, ou o discipulado, desculpe, é algo artesanal. Essa palavra farei nos mostra que o discipulado é algo artesanal. Não se aprende do dia para a noite, vai se formando com o tempo, com experiência e comunhão com o Senhor. Então, queridos irmãos, discipulado é algo artesanal. Jesus é como um artesão, ele vai te quebrando, ele vai te moldando, ele vai te modelando, através da ação do Espírito Santo, através da palavra. Não se aprende do dia para a noite. Aí é preciso o quê? É preciso se sentar para aprender. E aí eu de novo abro parênteses para dizer que existem pessoas que às vezes se convertem ao Evangelho, vêm à igreja, e ele não quer, infelizmente, aprender. Ele não quer aprender. Nós temos uma deficiência muito grande na igreja hoje, porque existem pessoas, irmãos, que são apressadas. O cara se converte hoje, amanhã ele já está com gravata, já é um obreiro. O cara se converte hoje, amanhã já tem o rótulo de pastor. Nem sequer ele foi discipulado, instruído com as verdades básicas da fé cristã. Então, isso aqui é algo artesanal. Jesus vai forjando, é todo dia. É todo dia, porque não se aprende do dia para a noite. Não se aprende do dia para a noite, vai se formando com o tempo, vai se formando no estudo da palavra, se aprofundando nas Escrituras. O discípulo ele vai sendo preparado na oração, aos pés de Jesus, orando, invocando o nome de Jesus, tendo comunhão ali com o Senhor, aceitando a diretriz do Espírito Santo, aceitando o agir do Espírito Santo em suas vidas. É algo, queridos irmãos, que demora, é algo que, como eu já disse, sempre nós vamos ser trabalhados, nunca
vamos poder chegar ao ponto de dizer: não, eu sou um discípulo perfeito, porque aqui não existe ninguém perfeito. Aqui nós vamos estar sempre no processo de ser trabalhado, de ser moldado, e devemos nos submeter a este trabalhar de Deus. Mas quarto ponto que eu quero destacar aqui neste texto é a experiência do discípulo. A experiência do discípulo é cotidiana. É o quarto ponto aqui que eu quero destacar. A experiência do discípulo é cotidiana. Ou seja, acontece diariamente, todos os dias. E por que acontece diariamente e todos os dias? Porque, primeiro, o processo é gradual e diário. Não é apenas algo que pretendemos ou que aprendemos, na teoria, queridos irmãos. Não é só ouvir teoria, não é só ouvir discurso, não é só ouvir pregação. O discipulado é, antes de tudo, irmão, algo prático. Eu só sou discípulo de Cristo quando pratico aquilo que aprendo de forma teórica. E tem mais, nós devemos aplicar na vida e devemos ensinar a outros aquilo que aprendemos. Porque o discípulo de Cristo, ele é um discípulo, mas ele deve testificar do Evangelho para outras pessoas, para que venham surgir novos discípulos. Mas segundo, não há lugar para acomodação, irmão. A experiência do discipulado é cotidiana e não há lugar para acomodação. Por quê? Porque existem pessoas, presta atenção, há pessoas que ficam sentadas nos bancos da igreja, né? E na escola dominical, esperando envelhecer, esperando ficar velho, para se envolver com a obra de Deus. Ficam acomodadas. Existem pessoas que têm até uma certa bagagem, mas se acomoda. Não, eu não quero envolvimento. Aí ficam lá acomodados, escutando mensagens, ficam lá sentados nos bancos das igrejas, escola dominical, esperando envelhecerem para se envolver com a obra de Deus. Você é um discípulo, você foi salvo, você está aprendendo. Agora, como discípulo, você não pode ficar acomodado. Estes homens deixaram as redes, o barco. Tiago e João deixou a empresa que tinha com seu pai Zebedeu de pesca. Pedro e André, da mesma forma, e se levantaram, não ficaram acomodados, foram servir ao Senhor, foram fazer a vontade do Senhor. Então, queridos irmãos, ser discípulo é muito mais do que estar sentado na cadeira participando de culto, participando de escola bíblica, participando de seminário teológico. É se levantar e fazer o trabalho que Jesus Cristo designou que os seus discípulos devem fazer. Qual é o trabalho do discípulo de Cristo? Ser testemunha do Evangelho àqueles que estão lá fora, perdidos em trevas. Como discípulo, revele o poder transformador do Evangelho lá fora. Mostre ao mundo que o Senhor é o Salvador, e assim como salvou você, Ele pode também salvar outras pessoas. E último lugar, para a gente terminar, quinto e último ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o discípulo é submisso ao senhorio de Jesus. É o quinto ponto aqui que eu quero destacar nesse texto. O discípulo é submisso ao senhorio de Jesus. E isto, irmão, tem um elemento prático. Observe que estes que foram chamados por Jesus deixaram tudo que tinham, fecharam a porta e seguiram o chamado de Jesus.
como eu já disse. Observe, ó, que o verso 18 diz que Simão e André deixaram as redes e seguiram a Jesus. E o versículo 20 diz que Tiago e João deixaram o pai, o barco e empregados e foram após Jesus. Isso, irmão, é submissão à palavra e à ordem de Jesus. O que é submissão? Submissão é estar sujeito à palavra de Jesus. Por que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus? Porque eles se submeteram primeiramente à palavra. A palavra. Entendiam que Jesus Cristo era o Senhor. Então eles se submeteram. E obedeceram a ordem. Qual foi a ordem? Venham após mim. Irmãos, nem sempre Deus pede que deixemos tudo. Mas muitas vezes que deixemos alguma coisa em função do reino de Deus. Muita gente reluta para investir seu dinheiro no Evangelho, ou então fazem em troca de bênçãos e promessas humanas, como a gente vê por aí em alguns lugares. Nem todo mundo deseja deixar seu louvor gostoso do culto para ajudar uma congregação pobre, modesta, humilde, nem abrir mão do seu conforto e lazer para visitar os hospitais, os asilos, as prisões, ajudar, queridos irmãos, em obras sociais, como voluntários e etc. Agora preste atenção, o discípulo faz aquilo que o Senhor fez. Se Jesus Cristo pregou o Evangelho em todos os lugares, se Jesus Cristo visitou os doentes, se Jesus Cristo ajudou os necessitados, se Jesus Cristo, queridos irmãos, foi alguém que renunciou para o bem do próximo, por amor ao próximo, o discípulo de Cristo, ele tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que ser submisso à palavra de Deus e tem que obedecer na íntegra o chamado do Senhor, a ordem de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor. Minha oração essa noite é para que você se torne um discípulo de Jesus, que não tenha medo, que não questione, que não se prenda a nada. Mas a minha oração é que você aceite o desafio que Cristo propôs a você como discípulo de Jesus. Que você possa gastar sua vida em prol do Evangelho, porque vale a pena. Pode ter certeza disso. Levante as mãos, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, nós aceitamos também a chamada para o discipulado. Nós também, Pai, queremos a cada dia ser trabalhado com as tuas mãos. Com as tuas mãos. Nós entendemos que o discipulado é algo artesanal. Todo dia nós aprendemos. Todo dia nós crescemos. Todo dia nós temos disciplinas para estudar, Pai. E Tu és o nosso mestre. Tu és o nosso professor. Tu és o nosso instrutor. Pai, nós somos Teus alunos. Nós somos, Pai querido e santo, Teus discípulos. Venha, Pai, nos moldar. Venha, Pai, forjar o nosso caráter. Venha, Pai, nos ensinar. Nós estamos aqui como discípulos, prontos para aprender, Pai, os ditames da Tua vontade. Nós estamos aqui como alunos, Pai, assentados nas primeiras cadeiras, Senhor, porque queremos, Pai, crescer na matéria do cristianismo. Queremos ser aprovados como discípulos de Jesus Cristo.
Cristo. Ó Deus querido, que essa igreja, Pai, que essa igreja seja submissa à palavra do Senhor, que essa igreja obedeça à ordem do Senhor, que essa igreja se curve aos pés do Senhor, porque, Pai, o Senhor está conosco, no caminho o Senhor está nos ensinando, no caminho o Senhor está nos orientando, no caminho o Senhor responde às nossas perguntas, no caminho nós adquirimos maturidade, é no caminhar com Jesus que o discípulo cresce em fé, cresce em espiritualidade, cresce em conhecimento, cresce em graça. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos crescer em todas estas áreas. Nós estamos aqui com toda a humildade do nosso coração, Pai, te pedindo que o Senhor venha fazer de nós discípulos aprovados, discípulos do Evangelho, Pai, discípulos cheios do Espírito Santo e que não temam o mundo, não temam o diabo, não temam os desafios, meu Deus, que surge diante de nós. Senhor Deus e Pai, seja conosco, a cada dia sustenta, Pai, os teus discípulos aqui, que a cada dia nós possamos deixar, Pai, as redes, o barco e mergulharmos no mar do mundo para pescarmos almas, porque o Senhor, meu Pai, nos chamou para sermos ganhadores de almas. Vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pela graça, pela chamada, pelos dons. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.